Olá, de volta ao Gazine. Hoje eu vou falar de um fanzine que muito me influenciou, que é esse aqui. É um fanzine, uma edição especial dos que assinavam notícias dos quadrinhos. Estava para ser lançado o número 4 no final da década de 80. O editor era o Ofeliano de Almeida. E aí ele diz aqui que os assinantes dos Notícias de Quadrinhos recebem gratuitamente essa edição enquanto esperam o lançamento do número 4. Eu não era assinante. Eu passei a conhecer os fanzines desde a década de 80, mas no final de 86 em diante. E aí o Flávio Calazans, entre 87 e 88, talvez no ano de 87 mesmo, conhecendo o tipo de quadrinhos que eu comecei a perceber, que eu comecei a sorver e a conhecer, principalmente por influência de um álbum que é O Homem é Bom, do Moebius, que é um álbum de quadrinhos poéticos. Então a Europa tinha alguns quadrinistas diferentes e eu estava começando a entender e conhecê-los. Quando eu li o álbum O Homem é Bom, eu percebi uma dimensão nova nos quadrinhos que até então eu não havia percebido, porque os quadrinhos de super-heróis americanos têm um padrão e os de humor no mundo todo têm outro padrão. E esse europeu francês do Moebius, O Homem é Bom, ele trazia histórias curtas de fantástico filosóficas e até de ficção científica, inclusive uma que influenciou Blade Runner, que eram totalmente diferentes na narrativa e eu não havia conhecido isso antes. E aí os meus caminhos de quadrinhos começaram, de produção de quadrinhos, começaram a intuitivamente, por gosto, entrar por esse meandro da reflexão, já que eu sempre gostei de quadrinhos de reflexão. Mesmo os de super-heróis, quando traziam alguma reflexão maior, é o que mais me interessavam, como a saga do Capitão Marvel de Jim Starlin, em que o vilão Thanos se apaixona pela morte e ele quer, na verdade, presentear a morte. Então é um teor um pouco diferente desse do filme que saiu. E no final dessa saga, quando eu tinha uns 14 anos para 15, acho que até menos, 13 para 14 anos, eu até nem entendi muito bem o final, porque o Thanos aparece e aparece algo meio reflexivo que é para um público mais maduro e eu ainda era jovem. Então eu gostei da saga e não entendi o final. Aí eu percebi que é um quadrinho um pouco mais maduro, que é filosófico. Então eu singrei por essa área do caminho dos quadrinhos reflexivos, fantásticos, filosóficos. E aí o Calazans me trouxe de presente esse fanzine, uma cópia do fanzine, que foi feito pelo Ofeliano de Almeida. E esse fanzine trazia uma sucinta biografia do Casar, que é um contemporâneo do Moebius, quadrinista francês, e uma pequena biografia dele aqui, e a história em quadrinhos O Vento, que foi produzida, roteirizada por Kilian e desenhada por Casar. Na verdade, co-roteirizada por Kilian e Casar. Kilian era um correspondente do Casar que gostava muito dos quadrinhos poéticos que ele fazia, e aqui eu trouxe alguns para vocês conhecerem, como esse álbum aqui, né, Os Habitantes do Crepúsculo, e ele traz histórias em quadrinhos poético, fantástico, filosóficas. Né? Esse nome não existia, tá? Esse nome foi alcunhado, como eu já falei num desses meus gazines, pelo organizador da Feira de Ourense, da Espanha, Feira de Fanzines, e ele viu o meu trabalho do Edgar Franco e nos alcunhou de fantasia filosófica autêntica. Então esses quadrinhos do Casar, eles trazem muito dessa reflexão poética. Né? Aqui, por exemplo, no álbum Arquê, que é um clássico, é um álbum que traz esse nome Arquê, de arca, de arquétipo, né, de arquetípico, que tem a ver até com questões junguianas, intuitivamente falando, e o carro-chefe, HQ Carro-chefe Arquê, é uma maravilha de pintura muito rara e muito complexa e muito bela, que mostra os meandros de uma arca que singra durante os tempos, passando por metamorfoses e por intempéries, e até pela ação do homem, né, para chegar num período de mutação e até de ciclo universal arquetípico. Então é uma história muito complexa e altamente poética. Né? Então essa obra do Casar vale ser conhecida, mas os fanzines, como eu já tenho dito em várias falas minhas e até em artigos, eles foram um esteio nas décadas de 80 e 90 dos quadrinhos no Brasil. Porque eles trouxeram quadrinhos de forma vanguardeira. O Casar só veio a ser publicado no Brasil mesmo no final da década de 90 para 2000. E aí sim, essa história em quadrinhos aqui veio colorizada na Heavy Metal, nesse número aqui, colorizada pela esposa dele. Até então,
eu não tenho notícias do Kazaa ter sido publicado no Brasil, exceto nos fanzines. Então os fanzines faziam um papel vanguardeiro de trazer ao conhecimento ao público amador e ou profissional do Brasil, leitor e também produtor amador e profissional de quadrinhos, né? Então eu não conhecia o Kazaa. Quando o Calazans me trouxe, eu me apaixonei por essa história em quadrinhos que é poética. Eu vou narrá-la aqui para vocês. No final do meu Gazine, eu vou ver se eu consigo achá-la no meu HD colorida e deixar página por página para vocês apreciarem. Mas vamos aqui. A primeira página, então, o vento. Vocês veem aqui uma águia, né, sobrevoando um terreno e um ser com uma roupa carcomida, né? Uma vestuária carcomida. E aí esse ser, na narrativa, desde sempre, ele luta contra o vento que sopra também eternamente nesse local, nesse plano onde ele existe, onde ele habita. E habita ele apenas uma árvore, e essa águia aqui faz rasantes e passeios, né? E o texto é poético, né? Então lá nada podia nascer, crescer, sobreviver, a menos que lutasse contra o vento. Foi lá que ele nasceu, que cresceu, que ele sobreviveu, lutando contra o vento a cada instante, desde sempre, né? Vocês podem ver que a horizontalidade dos quadrinhos, da diagramação horizontal, tem a ver com o vento, né? O vento era o seu caminho, sua prisão, as paredes de sua casa, seu leito. Um dia o vento cessa. E reparem que quando o vento cessa, o quadrinho some. E aí a horizontalidade dá lugar à verticalidade. Porque quando o vento some, a árvore e o ser caem, tombam. Mas a ave, obviamente, por voar, não cai. E por fim, tombado, caído no solo, ele não se levanta mais, jamais. É como se ele não conseguisse se levantar, porque ele viveu lutando contra um obstáculo, que era o vento, e quando esse obstáculo cessou, ele não soube como lidar com isso. E quando essa águia se afasta, percebe-se que há uma série de rochas, e em cada rocha pode haver um habitante como esse, no espaço. E a águia fita o leitor. E finaliza aí. Não tem a palavra fim, tem a assinatura, Kilian e Kazaa. Os quadrinhos poéticos, artísticos, não têm fim. Fim que eu digo escrito fim. Eles têm assinatura como obras de arte, isso é bem interessante. Isso influenciou a mim e o Edgar Franco, principalmente essa obra do Kazaa. Essas obras do Kazaa. E os quadrinhos poéticos brasileiros se desenvolveram através desse universo dos quadrinhos europeus, principalmente influenciados pelos europeus. E eu, Edgar Franco, Calazans, Henri Appelt, Antônio Amaral, Rosemário El Greco e alguns outros que não estão mais produzindo ou que começam a produzir agora, eles trabalharam e trabalham com esse quadrinho mais poético, né? E esse fanzine, quando me veio à mão, quando me foi dado pelo Calazans, um presente, um fanzine de presente, que era um presente também dado pelo Ofiliano de Almeida aos assinantes do Notícias de Quadrinhos, que é um outro fanzine, mas que eu não assinava, também ajudou a mudar o meu caminho, a pautar o meu caminho por um universo diferente de narrativa, né? Então, fui muito influenciado realmente. Eu pensava que não tanto, mas fui por esses quadrinhos poéticos, fantásticos, filosóficos. É isso que eu queria passar para vocês. Eu vou ver se no final aqui eu consigo achar a história em quadrinhos para deixá-la imagem por imagem colorizada pela esposa do Kazaa. Lembrando que os fanzines, como esse mesmo que eu falei, eles serviram, repito, reitero, como vanguardeiros nesse país, no Brasil. Porque o quadrinho nacional, as editoras nacionais não publicavam esse tipo de quadrinho. Claro, na década de 80 para 90, a LPM e a Martins Fontes começaram a publicar alguns álbuns, como O Homem é Bom, do Moebius, e alguns outros de quadrinho europeu. Mas foram mais raros, né? E o Kazaa, ele não tinha essa fama, então ele, obviamente, demorou muito para ser publicado no Brasil e foi ser publicado só na década de 2000 em diante. Então, o papel do fanzine é muito importante porque ele traz essa vanguarda. Sem ele, eu jamais teria conhecido o Kazaa naquele período, talvez minha influência dos quadrinhos europeus tivesse sido menor.
Enfim, é isso, né? Até o próximo Gazine.